Graça e paz, irmãos. É o Laércio. Vamos dar início a mais um vídeo sobre a parábola do amigo importuno. Lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 5, fala assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhes disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá dentro, dizendo, e o outro lhe responda lá dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Frisa aí, a porta já está fechada, viu aí? À meia-noite a porta já está fechada. Aí no verso 8 ainda fala assim, ó: Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, aí ele termina a parábola aqui, mas ele continua ainda sobre o mesmo assunto. No verso 9 fala: Por isso, Daniel, por isso, então ele está dando uma, como que eu vou dizer, ele está alertando, ó: Por isso vos digo, diz ele, né? Fala assim, ó: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Tá vendo? Abrir o quê? Lembra da parábola lá? A porta fechada, abrir-se-lhe-á, né? Então ele fala assim, ó: Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, aqui a gente vê o seguinte: ele fala essa parábola aqui do amigo importuno, fala que o amigo ele foi lá meia-noite, a porta já estava fechada. Se a gente for lá nas 10 virgens, em Mateus 25, lá no capítulo 25, no verso 1 para frente, parábola das 10 virgens, no verso 6 ele fala que deu a meia-noite, né? Acordaram todas as virgens, as 10. Aí as 5 chegou as 5 imprudentes, chegou nas 5 prudentes, falou assim, ó, elas já estavam tristes, chegou desesperada nas 5, ó: Dá-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão se apagando. Então elas tinham levado azeite, né? Elas não levaram azeite de reserva. Então aí quando elas foram comprar azeite, aí as 5 que tinha reserva, o noivo chegou e levou elas e fechou a porta. E nessa passagem aqui a porta já está fechada. Então esse amigo aqui chegou, já era meia-noite, a porta já estava fechada. Mas ele insistiu, ele não desistiu, né? E aí no verso 8 fala: Digo-vos que, se não se levantar por dar-lhe-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo que tiver necessidade. Aí depois do arrebatamento, qual é a necessidade que esse homem vai ter? Porque aqui a gente vê que ele chegou à meia-noite e a porta estava fechada, então já havia o arrebatamento. Muita gente fica dizendo sobre arrebatamento secreto. Arrebatamento não vai ser secreto. O que vai ser secreto é o toque da última trombeta. E essa última trombeta que Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 16, capítulo 4 no verso 16, não é a trombeta do Apocalipse, a última trombeta do Apocalipse. Ela é a última trombeta porque é lá de Êxodo 19, quando o Pai desceu lá no Sinai, aí tocou lá a trombeta. Êxodo 19 no verso 16, o Pai desceu na nuvem. Ali foi a primeira trombeta. Agora o Filho vem na mesma nuvem. Ela é sobrenatural. Então vai tocar a última trombeta. Ela é a segunda e última trombeta. E quem toca ela é o arcanjo. Está em Tessalonicenses no capítulo 4, no verso 16. Quem toca é o arcanjo. As 7 trombetas do Apocalipse, quem vai tocar é o anjo. Então há uma diferença. E é claro que ficou escrito aí para que a gente possa pesquisar. Então, o que as pessoas não vão ouvir é o toque da trombeta. O toque da trombeta é o que vai, num piscar de olhos,
a pessoa ter o corpo transformado, e ela vai ter o corpo como os corpos de anjos, né, celestial. Então, agora, o arrebatamento ele não é secreto, todo olho vai ver. Está em Zacarias 12:10, né, nos profetas, está no Evangelho em Mateus, no capítulo 24, no verso 30, e está em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7. Tudo falando sobre a vinda do Filho do Homem, e não é secreto que ele fala que todo olho vai ver. Então, esse negócio de arrebatamento secreto não existe, mas não quer dizer que não vai ter arrebatamento, todo olho vai ver. Então, após o arrebatamento, é que o evangelho do reino vai ser pregado em toda a terra. Então, ainda mais, quando ele fala a parábola aqui do amigo importuno que chega depois da meia-noite, então a porta estava fechada, ali é a porta do arrebatamento, né? As parábolas de Jesus, tudo tem um sentido. E a parábola das 10 virgens fala de casamento, né? Então as 5 entrou e 5 ficou. Aí ele fala lá, eu não vos conheço, mas é para o arrebatamento, que é a porta estreita, né? Só que aqui, no verso 9, ele fala, pois isso, no verso 9 de Lucas 11, fala, por isso vos digo, ele está alertando, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, se você vê o arrebatamento e você não foi, não se assuste, não interessa o que o seu pastor pregou na sua igreja, porque provavelmente ele pregou isso para você porque também ele não sabia, né? Ou se ele pregasse diferente, o comandante dele lá, maior do que ele, na hierarquia lá dentro das funções, não ia gostar, ia tirar ele, até expulso da igreja. E alguns fazem isso para enganar mesmo, mas outros não, fazem é porque eles a visão espiritual deles não abriu para isso. Mas depois do arrebatamento é que o evangelho vai ser pregado nos 4 cantos da terra. Então, se você não foi, eu desejo do fundo do meu coração que você vá. E aí você pode falar assim, quem é que vai? A gente não sabe. Quem vai é a noiva. E quem é a noiva? A noiva é as 5 virgens prudentes. Mas a pessoa não pode chegar e falar, aquela ali é a noiva, aquela não é. Não, nós não somos juízes de ninguém. É o noivo que conhece o nosso coração. Se dentro do seu coração tiver que você ama o noivo, né? Deseja ele de todo o seu coração, mais do que o seu respirar. Se você deseja também a vinda dele, né? Porque noivo, quando está prestes a casar, deseja, né? A noiva, e a noiva deseja o noivo. Então, se você tem essa característica e está aborrecendo o mundo, então você tem aí uma chance de ser noiva, né? E ser arrebatada. Aí eu posso dizer para você que morador de rua vai ser noiva. Está onde? Lucas no capítulo 14, no verso 15, quando ele fala lá, eu estou aqui com Lucas aberto, vou até ler, Lucas capítulo 14, lá do verso 15 para frente, lá, quer ver, ó? Onde ele fala assim, ó, lá no verso 21 fala, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado o dono da casa disse ao seu servo, ó, irado, então quer dizer, vai acontecer ira de Deus na terra, né? Sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Quem é que mora nos becos da cidade? Morador de rua. Então quer dizer, e ele vai encher a casa dele sim, porque aqui também está falando do arrebatamento, aqui é a parábola da grande ceia, também é bodas. Então, a gente vê que tudo tem um sentido na palavra de Deus. Então, eu desejo que você seja arrebatado, mas se caso, e a Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 9, que multidão que ninguém pode contar, né? Aí o anjo pergunta, quem são aqueles? Aí lá no verso 13 e 14 fala, Senhor, tu sabe, ele fala, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Multidão que ninguém pode contar, é muita gente. Quem vai alcançar a porta estreita é a noiva, né? Porque os outros vão para a porta larga. O que é porta larga? Muita gente acha que é inferno. É o mundo, é a Babilônia. Ele fala, sai do meio dela, povo meu. Entendeu? Esse sistema babilônico mundano. Então, e a porta do arrebatamento ela é muito estreita mesmo, né? É como você vê os discípulos. Se você for nos evangelhos, você vê lá a passagem de Jesus. Por que crucificaram Jesus? Ele não tinha pecado, ele é santo, né? Ele não tinha pecado, o testemunho dele era, sabe? E os homens fizeram aquilo com ele. Por quê? Porque ele, né, santificava. Então, sem santificação, ninguém verá Deus. E todos nós temos defeito, mas nós temos que estar orando. Que, inclusive, aqui na passagem aqui, começou com oração, né? A passagem começou com oração e ela também, depois que a porta fechou lá meia-noite, que o
o noivo foi lá, o amigo foi lá bater à meia-noite, ele fala que já estava fechado. Então quer dizer, aí se você for ver lá aonde ele fala, aonde ele fala lá, eu perdi aqui onde eu guardei na Bíblia, aqui achei, onde ele fala lá, ó, que ele fala que sobre fechar a porta, né? Ele fala no verso 9 de Lucas 11, fala, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Entendeu? Então quer dizer, isso é antes do arrebatamento. Ele está alertando para você bater, que a porta, essa porta estreita, ele vai dar oportunidade para todos. Não é falar assim, porque eles... Não, é você que tem que caçar a porta estreita. E tipo assim, a porta estreita ele fala que poucos acertarão ela. Porque para você se livrar do sistema desse mundo, você tem que ficar isolado, igual Jesus Cristo. Expulsaram ele da casa dele, expulsaram ele do templo, expulsaram ele da cidade e colocaram no meio de 2 malfeitores numa cruz e mataram ele. Entendeu? E os apóstolos dele só tinham um lá, e a mãe dele, Maria Madalena. Então, os outros não estavam lá, porque o caminho estreito como se diz, é só com ele. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4, né? No verso 13, todo mundo gosta desse verso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas no verso 11 e 12 ele fala que ele aprendeu a viver em bonança, ele aprendeu a passar necessidade, ele passou até fome, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então Jesus fortaleceu, permitiu ele passar essas coisas para que ele fosse fortalecido na fé. Então o que ele fala aqui, ó, no verso 10, fala, ó, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á, né? Aí ele fala, qual dentre vós que se pedir, qual dentre vós é o pai que se o filho pedir pão, né, lhe dará pedra? Ou seja, o pão fala da palavra, né? Então depois do arrebatamento vai ter. Aí ele fala, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, né? Então escorpião fala de demônios, né? Aí ele fala ainda, ou ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra ou serpente, né? Porque depois do arrebatamento vai vir Satanás, a serpente. Ele vai estar dentro de um homem, dentro do político, que vai querer anular o sacrifício de Cristo. Ele vai dizer que ele é o anticristo, né? Então, se você não for arrebatado, não cai no engano não. Busque que o Senhor vai te dar sim. Ele vai te dar sim peixe, né? Peixe fala de salvação, o pão fala da palavra. E aqui ainda no verso 3 fala, ora, se vós sois maus, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pedirem. Então, nesse tempo, você pode pedir o Espírito Santo que ele vai te dar sim. Você vai santificar a sua vida e o Espírito Santo vai morar dentro de você. Mas o pastor fulano disse que depois que a igreja subir, o Espírito Santo também vai subir. O Espírito Santo é Deus, irmão. Ele vai subir, vai, porque ele está dentro da noiva, mas ele também vai ficar. Ele pode estar no lugar que ele quiser. Ele é Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, se você ouvir essa mensagem, guarda ela no seu coração, entendeu? Passa por familiares seus, dá um like aí no vídeo aí para poder ser divulgada aí as mensagens, né, para honra e glória do Senhor. Compartilha a mensagem. Eu desejo que você seja arrebatado, mas se caso isso não acontecer, multidão que ninguém pode contar vai ficar. A gente não sabe quem vai, quem fica, né? A gente só sabe dizer que é a noiva que vai, né? E a igreja vai ficar. Então, e depois a igreja não pode contar com o corpo físico dela mais. E lá no capítulo 14 de Apocalipse, lá no verso 6, fala que ele viu o anjo pregar o evangelho. Então o anjo não prega o evangelho. Ali já vai ser a igreja que vai estar com o corpo transformado, que vai estar na terra pregando o evangelho. Entendeu? Porque anjo não se prega o evangelho. E lá no Apocalipse está dizendo que os anjos estavam pregando o evangelho. Então, porque a igreja, quando ter corpo transformado, vai ter o corpo como dos anjos. Isso tudo está aí na Bíblia. São mistérios que, né, depois do arrebatamento, a gente vai ver isso. Mas antes do arrebatamento vai ter dores de parto na terra. Mas até meia-noite dá tempo de você se santificar. Estou no mundão, estou no pecado. Sai do pecado agora. Os últimos serão primeiro. Dá tempo de você se santificar. Santifica a sua vida. O Espírito de Deus vai morar dentro de você e ele te guiará. Amém? Graça e paz a todos. O Senhor abençoe a todos.